aberto o primeiro selo, diz assim o verso 2: Vi, e eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Eu disse para vocês de que há um paralelo entre as 7 igrejas e os 7 selos. Lembram-se como se chamava a primeira igreja? Éfeso. E nós falamos que a igreja de Éfeso foi caracterizada por um período de quê? Pureza apostólica, doutrinária. Era a igreja que tinha como membro os discípulos. Eles mantiveram a verdade pura de Deus no primeiro século. João voltou da ilha de Patmos e liderou a igreja de Éfeso até a sua morte. Agora, quando o Cordeiro abre o primeiro selo, aparece um cavalo branco. Na Bíblia, símbolo de pureza. E ele sai vencendo e para vencer. Ou seja, este cavaleiro com este cavalo branco, ele está fazendo alusão ao mesmo período da primeira igreja, que vai do ano 31 da morte de Cristo até o ano 100. Neste período você tem uma igreja vitoriosa. Chegamos a ter 6 milhões de cristãos no primeiro século. E aqui você tem pureza e fidelidade à Bíblia. Então o cavalo branco representa essa pureza. Agora o Cordeiro abre o segundo selo. Verso 4. E quando o segundo selo é aberto, qual é a cor do cavalo que aparece agora? Vermelho. E quando esse cavalo vermelho surge, diz o versículo 4, diz aí que o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando vem à sua mente o cavalo vermelho, você pensa em quê? Sangue. Exatamente. Este segundo cavalo vermelho e essa espada na mão do cavaleiro fala de um tempo de ferozes perseguições. Não é isso que começou a acontecer a partir do segundo selo? Quando chegamos a partir do ano 100 até o ano 313, nós temos aqui a perseguição dos Césares. Lembram vocês que nós tivemos também na igreja de Esmirna um período de 10 anos de perseguição? Aqui está esses 10 anos, ou estão esses 10 anos. O cavalo vermelho fala das perseguições dos Césares, do sangue que foi derramado nesses 10 anos. Agora a discórdia, a discussão e a controvérsia fazem parte do cenário da igreja. Então o segundo selo é uma alusão à história da igreja cristã, do ano 100, ano aproximado em que morre João, até o ano 313, quando Constantino assina o Edito de Tolerância de Milão e dá fim à perseguição aos cristãos. O Cordeiro então abre o terceiro selo. E quando o terceiro selo é aberto, qual é a cor do cavalo agora? Preto. Diz assim o verso: Venha então, vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma, como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O que significa a abertura desse terceiro selo? Se o cavalo branco representava a pureza, o que você acha que representa o cavalo preto? O cavalo preto vai representar a corrupção da fé. E sabe o que acontece nesse período de 313 até o ano 538? Acontece a queda do Império Romano. E os historiadores dizem que quando sai de cena a figura do imperador, a figura política que sobra é a figura dos bispos. E nós já dissemos para vocês de que foi no ano 538 que o bispo de Roma começou a dominar. E quando isso aconteceu,
nós tivemos uma época de fome e miséria espiritual. Por quê? Porque a Bíblia foi tirada do povo. E no lugar da verdade apostólica, começaram a se infiltrar dentro da igreja dogmas, tradições e costumes. Querem ver um exemplo? No ano 321, nós temos o primeiro decreto para que os cristãos adorem no domingo. Sabe quem promulgou esse decreto? O próprio imperador Constantino, que havia se convertido, entre aspas, ao cristianismo e depois sido batizado pelo Papa Silvestre. Agora, no ano 321, ele vai baixar um decreto dizendo que o dia que devemos adorar a Deus, que deve ser santificado, é o domingo. 321, para ser exato, no dia 7 de março. No ano 364, no Concílio de Laodiceia, a igreja pega agora esse domingo, que era uma lei civil, e incorpora a uma lei eclesiástica. Agora a igreja começa a orientar que o domingo deve ser observado. Em 370 surge o culto aos santos. E já foi perguntado aqui a respeito de seres humanos que morreram, se eles podem interceder por nós. Veja que desde o ano 370, muitos pretendem cultuar as pessoas que já morreram. Mas isto a Bíblia não aconselha. A Bíblia não apresenta isso como correto. Somente Deus deve ser adorado. Em 400 começaram as orações pelos mortos. Ora, você não deve orar por quem já morreu. Quem morreu já teve o seu destino traçado. Ou ele está salvo, ou ele está perdido. Quem morre não pode mudar de lado agora. Então nós temos que orar, e muito, pelas pessoas em vida. Porque depois que morre, não tem mais o que fazer. No ano 530, foi inventado o dogma do purgatório. Um local de tormento eterno. Para que se inventou isso? Para que através do medo levasse as pessoas à religião, à obediência, à submissão à igreja. Agora vamos para o quarto selo. Quando o cordeiro abre o quarto selo, o que é que acontece? Verso 8. Olhei e eis um cavalo, de que cor agora? Amarelo, verso 8. E o seu cavaleiro, sendo esse chamado o quê? Morte. E o inferno estava seguindo. Foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Agora surge um cavalo amarelo. Algumas versões traduzem pálido, desfigurado. Esta é a condição da igreja que vai coincidir com a igreja de Tiatira. Nesse período, nós temos uma degradação total da fé e começam as perseguições mais acérrimas aos que seguem a Bíblia. Estão lembrados que no ano 538 começa a supremacia papal? Segundo a profecia do Apocalipse, que vamos estudar no capítulo 13, este poder dominaria o mundo por 1260 anos, a partir de 538. Então, nesse momento, nós temos uma completa degradação da fé. Por isso, um cavalo amarelo, pálido. Esse cavalo amarelo fala agora de um momento totalmente degradante da fé. Perseguição aos que seguem a Bíblia. E continuam os dogmas vindo parar dentro do cristianismo. Estamos falando de atos que foram instituídos pelo sistema papal e que levou a fé à sua degradação completa. Por isso o cavalo amarelo.